Então vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite, dizendo uma boa noite aos nossos irmãos de Ideal Espírita, a todos aqueles que nos estão assistindo, logicamente em especial aos irmãos da Casa Espírita Joana de Ângeles. Os trabalhos de divulgação da Casa Espírita Joana de Ângeles têm se verificado através da internet. Às segundas-feiras temos às 19 horas o encontro com o Evangelho e às terças-feiras, às 20 horas, nós temos as nossas palestras doutrinárias, também levando a mensagem de Jesus, a mensagem do Consolador prometido a todos os irmãos. Convidamos, então, a todos que puderem, nesses dias, segundas, 19, e nas terças, às 20 horas, participarem, assistirem às nossas palestras, os nossos trabalhos. Como é de praxe, nossos encontros com o Evangelho, como é esse que estamos fazendo agora, nós fazemos uma leitura de harmonização. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas, revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Porque fosse um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos planetários, tomou da madeira e deu-lhe formas úteis. E durante anos, de suas mãos brotaram mesas e bancos, onde amigos e irmãos se assentavam para repartir o pão. Para receber os seus corpos cansados ao final do dia, ele preparou camas confortáveis e, porque amasse todos os seres viventes, não esqueceu de providenciar também coxos e manjedouras onde os animais pudessem vencer a fome. Porque fosse artista também de outras artes, certo dia deixou das ferramentas com que moldava a madeira e partiu pelas estradas poeirentas de suas terras. Tomou do alaúde natural de um lago, em Genezaré, e ali teceu as mais belas canções. Seu canto atraía crianças, velhos, moços, que vinham de todas as bandas. A entonação de sua voz calava o choro dos bebês e as dores arrefeciam nos corações das viúvas e das gentes desamparadas. As harmonias que compunham tinham o condão de secar lágrimas e sensibilizar corações endurecidos. Como soubesse compor poemas de rara beleza, subiu a um monte e derramou versos de bem-aventuranças que enalteciam a misericórdia, a justiça e o perdão. E porque sua sensibilidade se compadecia das dores da multidão, multiplicou pães e peixes, saciando-lhe a fome física. Delicado na postura, gentil no falar, por onde passava, deixava impregnado o perfume de sua presença. Possuía tanto amor que o exalava de si aos que o rodeassem. Uma pobre mulher, um dia enferma, tocou-lhe a barra do manto e recebeu os fluidos curadores que lhe restituíram a saúde. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças, colocou-as em seus joelhos e lhes falou do Pai que está nos céus, que veste as ervas do campo e providencia alimento às aves cantantes. Enérgico nos posicionamentos morais, usou da sua voz para o discurso da honra, defendendo o templo, a casa do Pai, dos que desejavam lesar o povo já tão sofrido e tão humilhado. Enalteceu os pequeninos e, na sua grandeza, atentava para detalhes mínimos.
Olhou para uma figueira e convidou o cobrador de impostos a descer, a fim de estar com ele mais estreitamente. Acreditavam que ele um dia tomaria um trono terrestre e governaria por anos com justiça. Mas ele preferiu penetrar os corações dos homens e viver na sua intimidade, para que os homens pudessem usufruir de paz e tivessem essa paz em abundância. Seu nome? Jesus, o divino amigo, que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar com recolhimento, percebendo em nossas mentes a imagem de Jesus, abrindo os braços sobre o monte e abrindo por nossa vez os nossos corações à sua mensagem fraterna, de amor, de bondade. Vamos perceber que somos parte do infinito, filhos amados de Deus, nosso Pai de misericórdia. Oremos então. Sentimos nessa hora, ó Pai amantíssimo, a necessidade de vos pedir, perante os tormentos, momentos tormentosos pelos quais estamos atravessando, que nos deis forças para suportar as provações às quais nos submeteis. Permitir que a luz se faça intensamente viva em nossa alma, a fim de que possamos perceber claramente toda a grandeza do vosso amor, que nos permite a dor e a aflição, por querer nos libertar do mal. Nós, ó Pai querido, nos submetemos com resignação, mas, criaturas frágeis, falíveis que somos, se não nos amparardes, tememos sucumbir. Não nos abandoneis, Senhor, porque sem vós nada somos, nada podemos. Sede conosco nessa hora tão difícil da humanidade. Sede conosco em todas as horas em que a aflição e a dor nos visitam. Sede conosco quando as trevas se avizinham de nós, ameaçando enfraquecer nossa fé, aniquilar nossa esperança. Ampara-nos em tua bondade e em tua misericórdia, agora e sempre. Que assim seja. Meus amados irmãos, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 625, faz uma pergunta aos amigos espirituais, aqueles amigos encarregados da codificação, o Espírito de Verdade. Perguntou Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta dos amigos da espiritualidade foi simples e direta: Jesus. Para nós, homens, espíritos ainda imperfeitos, encarnados, sem dúvida nenhuma, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, porque sendo ele o mais puro de tantos que têm aparecido na Terra, certamente o Espírito Divino o animava.
Jesus, cuja perfeição se perde na noite imprescrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrestre desde que ela se iniciou no orbe. Jesus é a luz do princípio. Nas suas misericordiosas mãos repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. E a sua mensagem de amor, contida no Evangelho, é a eterna palavra da ressurreição, da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Jesus, como nos explicou Kardec quando recebeu a resposta do Espírito de Verdade, disse que Jesus era o nosso guia e o nosso modelo. Infelizmente, ainda o homem, ainda a humanidade não tem visto Jesus como guia e como modelo. Jesus, quando falamos de Jesus, quando buscamos Jesus, quando olhamos um livro, uma pintura, qualquer manifestação acerca de Jesus, normalmente se sobressaem aspectos relacionados aos fatos da vida de Jesus. Suas andanças, aqueles que o acompanharam, seus milagres são muito conhecidos. Fala-se, discute-se, analisa-se a realidade ou não de seus milagres, o que eles representavam. Fala-se muito mais, com muito maior veemência, de todos os acontecimentos relacionados à condenação de Jesus e à sua crucificação. Jesus é reverenciado, o que é muito justo. Jesus é adorado, o que também é muito justo, faz parte de toda a religiosidade, de todas as estruturas religiosas de ordem cristã. Adorar Jesus, ver Jesus uma expressão da divindade, ver Jesus como este ser enviado por Deus, pelo amor de Deus, para trazer uma mensagem à humanidade. Justa, portanto, a adoração e a reverência que o ser humano faz. Mas ainda não estamos vendo Jesus como o guia e o modelo que nos foi colocado à disposição pela misericórdia divina. A resposta, Jesus, à pergunta de Kardec é interessante. Mas se nós observarmos a pergunta diz assim, qual o tipo? É interessante a gente observar a palavra tipo. A palavra tipo vem da tipografia, da impressão, principalmente de jornais, na época de Kardec, e ainda até bem pouco tempo, quando nos linotipos, máquinas que à guisa de uma máquina de escrever, à medida que eram tecladas as letras, moldes metálicos caíam de determinados escaninhos e iam compondo as placas que depois fundidas iriam imprimir, iam moldar as folhas do impresso, seja o jornal ou o livro. Tipo, portanto, no sentido de molde, no sentido de forma. E, infelizmente, nós não temos visto Jesus dessa forma. Repetimos, nós adoramos Jesus, nós veneramos Jesus, nós respeitamos até a ideia, a imagem de Jesus. Na verdade, a humanidade inteira conhece Jesus. Talvez não a sua história, mas até mesmo os seus ensinos já chegaram a muita gente. Mas, infelizmente, nós, por falta da nossa capacidade de percepção, ainda não percebemos, ainda não sentimos a real beleza dos ensinos de Jesus.
Ainda não conseguimos adentrar na real profundidade da mensagem de Jesus. E é pior para nós, o que mais nos falta, não conseguimos usufruir da profunda consolação que seus ensinos trazem a cada um de nós. As palavras de Jesus, em todos os momentos da sua vida, Jesus não perdia um único momento para enunciar palavras de profundo conhecimento e de profundo significado para aqueles que as ouviam e que perduraram pelos escritos dos discípulos e depois de seus apóstolos até hoje. Profundos significados que muitas vezes nós deixamos escapar. Aos 12 anos, como exemplo, Jesus abandonou a casa, entre aspas, deixou a sua casa, ainda uma criança, 12 anos, e foi ao templo. E durante 3 dias, seus parentes o procuraram, sua mãe e seus irmãos o procuraram, pois não sabiam onde ele estava, e quando o encontraram, lá estava ele a conversar com os doutores do templo, que se admiravam das suas palavras, da profundidade de seus ensinos. E quando foi interpelado pela sua mãe, como esqueceste tua casa, ele magnanimamente, docemente, dirigiu-se à sua mãe. Não sabeis que me convém tratar dos assuntos de meu pai? Era uma mensagem não só de inteligência, mas de submissão à vontade de Deus, e principalmente carregada de uma jovialidade que a humanidade carece até os dias de hoje. Mais tarde, já adulto, quando iniciava a sua pregação, ainda no templo, tomou de um chicote e expulsou os vendilhões que comercializavam vários tipos de mercadoria no templo. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. O temperou severamente. Severidade e determinação constantes nas palavras de Jesus, mas na medida correta. Perante a mulher adúltera, aquela que ia ser apedrejada, pois tinha sido pega em adultério, e a lei mosaica dizia que deveria ser morta por apedrejamento. Depois que ele foi questionado pela turba, o que fazer? Nada disse com palavras à turba, apenas escreveu no chão. E um a um eles se foram, porque ele questionou: quem se julgar sem pecado, atire a primeira pedra. Quando todos se foram, a mulher ergueu os olhos e Jesus lhe perguntou: onde estão os que te condenavam? Se foram, mestre. Vai tu também e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Firmeza, aconselhamento, visão da vida futura, a cada um segundo as suas obras, mas colocado com doçura, com amor, sem julgamento, sem condenação. Mas com Nicodemos, na calada da noite, tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas. Quando Nicodemos questionava com relação de como adentrar o reino dos céus, e Jesus lhe dizia: tens que renascer de novo. Jesus perguntou: tu és mestre de Israel e não sabes dessas coisas? Inquisitivo, mas incentivando as mentes a descobrirem as verdades, as grandes verdades que são embutidas no contexto de toda a natureza, de todo o funcionamento do universo e que está à nossa volta. Quando
perante as necessidades materiais dos homens, colocadas de forma muito veemente por seus apóstolos, seus discípulos. Ele disse: olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, mas nem Salomão jamais se vestiu como um deles. Confiança em Deus e suavidade. Olhai os lírios do campo. E diante dos apóstolos, quando não conseguiram expulsar o demônio daquele menino que o pai trouxera angustiado, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis aos demônios, diríeis às montanhas: vai daqui para lá, e elas iriam. A admoestação pela fraqueza dos discípulos, mas a amorosidade embutida em suas palavras. E na cruz, diante daquela multidão ensandecida, pregado no madeiro: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Amor, perdão, doação, entendimento, mensagens profundas contidas nas palavras de Jesus à medida que ele vivenciava as suas experiências da terra. Jesus é reverenciado, como falamos, é adorado, mas precisa ser de uma vez por todas, ser tomado como guia das nossas vidas, como modelo para o nosso comportamento. E para isso é necessário que incorporemos os ensinos de Jesus no nosso comportamento, no nosso dia a dia. É necessário que repitamos os exemplos deixados por Jesus, porque em nenhuma ocasião Jesus deixou de exemplificar tudo aquilo que pregava através de palavras. É um exercício diário que nós temos que fazer, diuturnamente, a cada instante, a todo momento, para que desenvolvamos a sensibilidade para percebermos na mensagem de Jesus a beleza, a profundidade e, como falamos há pouco, principalmente a consolação. Jesus costumava nos falar por parábolas. Jesus aproveitava os acontecimentos, as ocorrências do dia a dia, a vivência das pessoas, suas experiências, para emitir seus ensinos. E principalmente, como falamos, para dar o seu exemplo. E destas ocasiões, podemos, sem dúvida nenhuma, citar como o auge, como o ponto máximo do momento em que se ouviu Jesus naqueles 3 anos em que ele pregou. Em termos de beleza, em termos de profundidade de ensino, em termos de consolação, nada mais lindo, mais belo, mais pungente do que o Sermão do Monte. Vamos utilizar as palavras de Mateus para revivermos aquele momento sublime em que Jesus, sob o outeiro, com os braços abertos, disse àquela multidão que ansiava por ouvir-lhes as palavras: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Jesus falava e fala ainda hoje a todos os deserdados do mundo. E ele não falava apenas para consolar os sofredores. Ele dava um fim útil ao sofrimento, pois que todos aqueles que sofrem, nós entendemos hoje a explicação à luz da doutrina espírita, todos aqueles que passam pelo sofrimento estão tendo a magnífica, a sublime oportunidade do resgate de seus débitos do passado. Todos nós que passamos pelo sofrimento devemos nos rejubilar, pois que
ao sofrermos, já passamos certamente do momento em que fazemos sofrer. Melhor sermos aqueles que sofrem do que aqueles que promovem sofrimentos. Bem-aventurados, dizia Jesus, os famintos, os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Jesus sabia da miséria humana e da fome, não somente da fome material. Fazia a promessa de que todos seriam saciados, todos seriam alimentados na fonte do amor e da justiça e da bondade e da misericórdia divina. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. É a promessa dos céus para todo aquele injustiçado, aqueles que sofrem por amor a Jesus, pelo sentimento do dever, pelo cumprimento das regras morais. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus reafirmava o seu reino, o reino dos céus, mas estabelecia na humildade. Pobre de espírito não é aquele que não tem conhecimentos, não é aquele destituído de conhecimentos científicos, que domina as ciências, a retórica. Pobre de espírito é aquele humilde, é aquele simples, é aquele que se submete sem reclamos à vontade divina, confiando em Deus, e que Deus sabe certamente em qualquer ocasião que o que está sendo feito é o que há de melhor para cada um de nós. Que a humildade é a característica daqueles que pretendem um dia herdar o reino dos céus. Bem-aventurados, continuava Jesus, os que têm puro coração, porquanto estes verão a Deus. A visão de Deus, o reino de Deus, porque aqueles que podem ver Deus é aqueles que adentram o reino de Deus, significam em termos de promessas divinas a mesma coisa, estar com Deus no reino de Deus, ter a visão de Deus, mas para isso a pureza de nossos corações, a isenção da maldade, o abandono do sentimento de vingança. E nos comparava aqueles que têm puro coração à inocência das crianças, numa das mais belas passagens também da vida de Jesus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. É o reino dos céus na terra, um reino de paz, um lugar de brandos, onde a paz vai reinar, porque não há mais nos corações humanos, não haverá mais nos corações humanos o sentimento da violência, da guerra, da animosidade gratuita. Bem-aventurados os pacíficos da mesma forma, porque serão chamados filhos de Deus. Rebanhos da ovelhas do rebanho de Jesus, ovelhas apacentadas, sem o sentimento da vingança, sem a violência, sem a animosidade, a pura fraternidade entre os homens, o real e mais amplo, amai-vos uns aos outros, como Jesus nos pregava. E por final, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. O que Jesus queria nos dizer e nos preenche a alma é que toda e qualquer falta pode ser perdoada. Todo pecador pode almejar a redenção e todo perdão leva à redenção humana, o alento da esperança no coração de todos, tão cheios de erros como nós somos. Obteremos a misericórdia à medida que formos misericordiosos.
obteremos perdão à medida que perdoarmos. Todos, então, podem um dia encontrar o perdão de tantas e tantas faltas dos nossos dias passados. Jesus e o Sermão do Monte, a cada dia que o relemos, a cada dia que o ouvimos, a cada dia que pensamos naquelas palavras, certamente vamos encontrar nelas a expressão mais bela e mais profunda, mais sublime do amor de Jesus por todos nós. O Sermão da Montanha nos guia, consolando, nos esclarece, amparando, nos recebe, perdoando, nos conforta perante os sentimentos, nos enche de esperanças diante do nosso futuro, às vezes para nós tão incerto, e nos fortalece a fé em Deus, nosso Pai amantíssimo. É o Sermão do Monte, talvez o conjunto de palavras mais sublimes que se possa um dia ouvir, que se possa um dia ter sido pronunciadas e que possam um dia ser lidas por alguém. O insigne Mohandas Karamchand Gandhi, o apóstolo da não violência, libertador da Índia, se referindo ao Sermão da Montanha, falou: se um dia se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Meus irmãos, aflitos, todos nós somos. Aflições, todos nós as temos. Não nos esqueçamos, entretanto, do convite do Divino Amigo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para que possamos encerrar o nosso encontro de hoje, vamos trazer uma mensagem de meditação acerca de tudo que nós ouvimos acerca do Sermão da Montanha. Aflige-se a avezinha na casca estreita do ovo que a gerou para defrontar horizontes infinitos. Aflige-se o embrião humilde na semente vencida para agigantar-se na superfície da terra. Aflige-se o filete d'água, esguichando pela frincha da rocha, para correr na várzea ampla. Aflige-se o botão de rosa dobrado sobre si mesmo, desejando arrebentar-se em perfume para espalhar-se na amplidão. Aflige-se a lagarta imobilizada na estólise, para que a borboleta colorida flutue na leve manhã primaveril. Aflige-se a alma do casulo da carne, para alçar-se aos horizontes da vida imperecível. Entretanto, meus irmãos, é necessário que examinemos em profundidade a nossa própria aflição. A aflição que traduz vida e elevação. A aflição para partir os elos que atam o espírito ao crime, ensejando liberdade. Há a aflição para acender luz no íntimo, propiciando claridade. Há também a aflição em comunicar a verdade, felicitando corações. Há ainda a aflição para esquecer o mal, criando serenidade. Há a aflição para vencer dificuldades, movimentando programas de ação edificante. Há ainda a aflição pelo sábio que aproveita o tempo, valorizando as bênçãos das horas.
mas há também a aflição que expressa insânia e morte. Há a aflição por liberdade, que se constitui em libertinagem. Há a aflição pelo prazer, que destrói a paz interior. E a aflição por amor, que representa muitas vezes paixão animalizante. Aflição por dinheiro, que é penitenciária dourada. Aflição pelo poder, que se transforma em loucura. Aflição por glórias, que se fazem cumplicidade com o crime. Aflição por honrarias enganosas, que se cristalizam em ridículo e farsa. Aflição no ódio, que se faz veneno letal. Existem aflitos e afligidos. Aflitos em busca de paz, afligidos pelos tormentos da morte. Almas atormentadas e espíritos sedentos de luz, em todos os tempos sempre existiram. Mas com Jesus, e somente com Jesus, aprendemos a nos libertar de todos esses tormentos e aprendemos a suportar todas essas aflições. Não. Desculpe, meus irmãos. Aflições nascidas nos labirintos do espírito. Aflições originadas nos pélagos das paixões alheias. Inquietudes do eu na busca de realização. Inquietudes oriundas da inquietude alheia. Conservemos, meus irmãos, a nossa paz quando a aflição do mundo nos convocar ao mundo dos desequilíbrios e dos desequilibrados, e buscar na luta pela conquista dos tesouros inalienáveis do reino de Deus. Ofereçamos ao Senhor, ofereçamos-nos ao Senhor, conservando a paz por sermos os afligidos e não aqueles que afligem, demorando-nos fiéis e seguros no bem até a nossa desencarnação. E quando desfrutarmos da paz que de Jesus emana, vitoriosos por fim, constataremos deslumbrados o galardão da imortalidade, confirmando o inesquecível enunciado, a divina promessa de Jesus. Bem-aventurados todos os aflitos, porque serão consolados. Vamos orar. Jesus, mestre amigo, erguemos nossa prece te buscando, Jesus, nas paragens infinitas do universo. Elevamos o nosso pensamento fixando tua imagem nas mais elevadas esferas da espiritualidade mais feliz. Pulsamos nossos corações anelando alcançar as vibrações da pureza e da angelitude do teu sublime amor. E muitas vezes não nos apercebemos, Jesus, que estás sempre ao nosso lado, que caminhas conosco as trilhas do nosso viver, que nos amparas nos nossos tropeços, que nos consolas, que nos confortas, que nos infunde esperanças, que nos fortalece a fé nos momentos em que a dor, a dúvida, o medo e a desesperança intentam nos dominar. Perdoa-nos, Jesus, nossa insensatez, nosso desequilíbrio, nossa falta de fé. E sê conosco, ainda assim. Faze com que entendamos de agora para sempre que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ti.
Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, e que a paz de Jesus esteja com todos nós.